Olá, estamos aqui para começar mais um programa Saúde em Foco, nessa quarta-feira, e o nosso convidado para esse programa, para essa edição, é o Dr. José Eduardo Magalhães Ciparroni, é o conhecido Dr. Ciparroni, ele que é médico psiquiatra aqui na cidade de Mococa. Doutor José Eduardo, muito obrigada por aceitar nosso convite e para vir aqui conversar com o nosso público. Muito obrigado pelo convite, realmente poder colaborar com a saúde mental da cidade, com o meu testemunho da minha crença em que a ciência e a paz triunfarão sobre a ignorância e a guerra. Nós temos em mente que realmente no mês de setembro que se aproxima, Setembro Amarelo, que é colocado dessa maneira, é uma advertência para todas as pessoas terem um momento de reflexão, no sentido de entenderem o caráter do suicídio. Doutor, para vocês que estão nos acompanhando, eles colocaram Setembro Amarelo. É um alerta é uma campanha, né, de esclarecimento para as pessoas para evitar o suicídio. Isso daqui bate diretamente com a profissão do senhor, né, doutor? Exatamente. Nós temos visto que, à medida que a sociedade está se tornando mais complexa, mais exigente, aumentou o número de pessoas que tentam ou conseguem, ao final, suicidar-se. Isso realmente, pelas primícias do entendimento do suicídio, despertou a atenção de alguns filósofos, alguns comportamentalistas que existiram no século XIX, lá pela década de 1860, por aí, e criaram uma ideia de que o suicídio, através dos pensamentos de um grande filósofo e comentarista, Durkheim, ele entendeu que o suicídio era a partir de um problema sociológico. Mas não mental? Não, a concepção do Durkheim é de que existia uma pressão social sobre o indivíduo. Então, que ele justificava que nessa cobrança social para com determinadas pessoas, elas soavam como um abandono, como se fosse criava um estado de espírito em que a pessoa tinha que dar o fim na própria vida, e justificava isso por causa da pressão social. E achavam realmente, a gente vê que até hoje existem determinadas correntes políticas que raciocinam dessa maneira, dizendo ou justificando o suicídio como se fosse o produto de uma profunda invasão do ser humano por essa dificuldade, por essa dificuldade da sociedade. Seria um aspecto punitivo do indivíduo, e ele acabava se suicidando. Mas acho que não é bem isso, né? Não, muito embora agora, no momento atual, se faz pesquisas com respeito à saúde mental, certo. E a Organização Mundial de Saúde realmente tem feito assim bastante inúmeras campanhas, estudos mais modernos, explicando que a natureza do suicídio depende do encontro de um desajustamento muito grande, mas fundamentalmente também
da saúde mental que a pessoa está gozando naquele momento. Quer dizer, existem influências que são, vamos dizer, de natureza orgânica, fisiológica, ou fisiopatológica, que seria a alteração da fisiologia, seria fisiopatológica, e que a pressão social exerce sobre essas pessoas uma ação bastante deletéria, levando o indivíduo ao suicídio. Aos políticos interessa que apareça a diferença social do suicídio, e a nós não. O que interessa é o cerne, é o estudo da pessoa humana como um ser vivente que tem direito à paz, à tranquilidade, assistência médica, assistência psicológica. Menos pressão. Menos por essa corrente que é punitiva, né? Doutor, agora um paciente que vai no consultório do senhor e o senhor atende esse paciente, pelo comportamento dele, o senhor vai diagnosticar ou uma ansiedade ou uma depressão. Esses casos, essa pessoa está doente, ela precisa de medicamento, ela pode chegar ao máximo de ir a um suicídio ou não? Bom, isso vai depender do grau de patologia que a pessoa tem. Hoje é difícil de encontrar pessoas que suicidam. Apesar de toda a divulgação dos casos, a gente não encontra o número de suicidas. Hoje se encontra em termos mais brandos do que era na antiguidade. Na antiguidade, eles se utilizavam dessas diferenças para explicar o tipo de desespero que o indivíduo tinha, porque não conseguia se controlar, não conseguia controlar as finanças da família, não conseguia alguma coisa que fosse proativa no sentido de ele ter, assim, respeito por si. Ele acabava tendo uma certa vingança contra si mesmo. Mas falta de medicamento. Procurando suicídio, porque naquela época eles achavam que tudo era de origem, vamos dizer, sobrenatural. Eles não tinham uma explicação como hoje tem, em que determinadas patologias, como é o caso específico da depressão, explicam, né, que o indivíduo tem ações de determinados problemas fisiológicos dentro do organismo dele, em que a cabeça dele reage de uma forma muitíssimo desagradável e desajustada, levando o indivíduo muitas vezes a romper os laços de equilíbrio e mergulhar no suicídio. Aí seria ir para o caminho da loucura? Seria o caminho da loucura, a perda do juízo, e inclusive desprezo por si mesmo. Ô, doutor, mas nós percebemos, o senhor falou, que existe uma queda no número de suicídios. Mas, por outro lado, não sei se foi em função da pandemia, o número de pessoas com depressão, com ansiedade, aumentou. O senhor dá para perceber isso? Bom, realmente houve uma modificação no panorama devido a esse problema todo da Covid. Isso fez com que o índice de medo se propagou de uma forma alarmante. Mas graças à intervenção de mecanismos de saúde mental e de apoio, etc., né, levaram as pessoas a terem depressão, mas o índice de depressão que a gente tem não é proporcional de forma alguma para aumentar o número de suicídios. Não foi proporcional. Não está ligado. Não, porque deveria ser então um suicídio assim de forma coletiva, porque só no Brasil 600 mil habitantes perderam a vida por causa da Covid. Agora, o senhor acha que a campanha que vem sendo feita no Brasil, que é o chamado de Setembro Amarelo, o senhor acha que isso colaborou com a diminuição no número de suicídio? Sem dúvida, porque é muito bem vista essa
campanha, né? Campanha de esclarecimento que o Setembro Amarelo faz, efetua todo ano, equilibrou, buscou o equilíbrio da sociedade, que não levou para o lado psicológico. Nós tivemos muitos problemas imensos, mas a sociedade não teve assim, não ficou aterrorizada, nem ficou assim completamente desequilibrada a ponto de haver um suicídio em massa. Não tem, porque houve realmente uma agressão da Covid de 600 mil óbitos, né? Isso implica na infecção grave de praticamente 3, 4 vezes a população que morreu, que foram salvos, foram orientados, foram vacinados, né? Tomaram medicamento para aqueles que manifestavam depressão, foram medicados devidamente, houve assistência, quer dizer, isso proporcionou um avanço muito grande no combate ao suicídio, que se acreditava que fosse um abandono de tudo e que a pessoa mergulhou na escuridão da miséria, ficou e que assim... Não podia, e que não iria sair. Não tinha condições de reação. Então se enforcavam, modos assim que são gravíssimos, são aterrorizantes. Levavam o indivíduo para o suicídio, se jogar na linha de um trem, se atirar de edifícios, essas coisas. A gente não teve uma epidemia dessa natureza. Porte, não, né? Não. Acho que o comportamento da sociedade durante a Covid foi um comportamento considerado dentro da gravidade, até que as pessoas se equilibraram. Agora, voltando ao caso aí da depressão e da ansiedade, a pessoa que é diagnosticada com depressão, ela toma medicamento e a maioria das vezes ela toma para o resto da vida, doutor, ou não? Não, a doença maníaco-depressiva é chamada antigamente, maníaco-depressiva... Que é diferente de uma tristeza. Chama transtorno bipolar. Por que chama transtorno bipolar? Porque tem um polo depressivo e um polo agitado. A agitação era conhecida na antiguidade como mania. Não era loucura. Mania. Porque a pessoa falava demais e ficava cheia de trejeitos, se fantasiava, ficava numa exibição como se fosse um pavão, assim, ficava uma coisa assim muito, muito afetada. E desse tipo de depressão? Desse tipo de agitação dava lugar a uma depressão profunda, onde o indivíduo ficava muito triste, arrasado, deixava de trabalhar, não queria sair, não queria conviver, não queria nada, ficava entregue àquela situação. Como surgiram medicamentos, a coisa foi se atenuando, tanto na mania, que já não se vê mais como era antigamente, e não se vê a depressão como era antigamente. Ambas foram atenuadas graças aos medicamentos que tratam a chamada doença bipolar. Que tem um polo agitado e um polo depressivo. Por isso que chama bipolar. Agora, as pessoas que procuravam o psiquiatra tempo atrás, eles falavam assim, a pessoa parece que tinha vergonha de falar que ia ao psiquiatra. Porque as pessoas já achavam que aquele paciente, está procurando um psiquiatra porque não está bem. Teve uma época, hoje é a coisa mais normal, né, doutor? A sociedade está raciocinando de forma mais aberta, mais permeável à ciência. As pessoas acompanham através da televisão, que tem se tornado um elemento de divulgação, de informação também, né, penetração social, e o esclarecimento chega no lugar mais distante que a gente possa pensar. As pessoas acompanham a modernidade graças à radiodifusão e à televisão. Com isso, houve uma diminuição dessa natureza jocosa, brincalhona, de achar que vai no psiquiatra, está louco.
Tá louco. A gente pode estar louco de amor também, né? Pode estar louco da vida. Da vida, não é? Então, quer dizer, a loucura aí, no caso, esse desequilíbrio mental que a pessoa começava a lamber, coqueiro, fazer coisas extravagantes, isso tudo já era, não existe mais isso. Certo. A gente vê isso só em comunidades muito remotas, pessoas assim que são abandonadas, mas graças ao bom Deus, e as informações, parece né? Exatamente que a saúde, bem ou mal, ela está chegando nas mais longas distâncias que a gente possa imaginar. A televisão ajuda também, esclarecimento, e acho que graças à campanha de esclarecimento se tem hoje uma perda grande desse coeficiente de pessoas que acham que é de maluquice, esse coeficiente de maluquice dentro de uma consulta psiquiátrica. Não, a consulta psiquiátrica, ele objetiva, pergunta quais são os problemas que a pessoa tem. E isso que eu queria falar com o senhor, doutor, porque, não sei, no caso do paciente do senhor, existe exame, o senhor vai pedir exame ou pela conversa, análise do paciente, o senhor, uma conversa, que seria uma consulta, dá para o senhor tratar, saber mais ou menos como tratar, ou precisa de alguns exames auxiliares para o senhor falar, não, você realmente tem um quadro assim, assim, assim? Ah, sem dúvida. Hoje a psiquiatria, ela trabalha conjuntamente com a neurologia. Tanto é que existe a figura do neuropsiquiatra. O neuropsiquiatra é uma pessoa que tem conhecimentos, o médico qualificado, que tem o exame de qualificação de especialidade, justamente estudando a parte física e a parte psicológica do indivíduo, do paciente. De tal maneira que se encontra hoje muitas explicações dentro da patologia, ou seja, dentro das lesões, dentro das doenças que atingem o cérebro, a textura do cérebro, produzir quadros de doença mental. O caso, por exemplo, da doença de Alzheimer. O caso da doença de Alzheimer vamos dizer, é um paradigma, é um modelo de que a modificação do metabolismo cerebral do paciente portador de Alzheimer é tão importante que ele vai perdendo gradativamente a memória vai perdendo a memória porque ele teve desajustamentos sociais, porque ele teve isso. Não. Foi exatamente depois dos 50 anos o indivíduo vai perdendo a memória. Isso no caso do Alzheimer, não são todas as pessoas, é claro. As pessoas que têm genética de Alzheimer, depois dos 50 anos, manifestamente, a gente vê isso através de um exame que chama de raio-x, que é uma radiografia através de som, né? Que se faz, que é uma beleza, né? E mostra exatamente a modificação que o cérebro tem devido aos problemas que são revelados fisicamente pelo aparelho. Então é isso. Coisa que na antiguidade não se tinha acesso a esse tipo de conhecimento. Então nós avançamos muito e tem muito ainda para avançar. Tem escolas estudando o eletroencefalograma mesmo, está se fazendo um eletroencefalograma quantitativo, ou seja, que qualifica o tecido nervoso de acordo com a curva que ele desenvolve dentro da eletroencefalografia para mostrar as patologias que ele tem. Mas o Alzheimer, quer dizer, é uma doença progressiva, por enquanto nada de cura. Você diagnostica, porque é uma doença degenerativa. Degenerativa, não vai. Doutor, nós temos também ansiedade e pânico. É tratado por psiquiatra? Sem dúvida. O pânico é uma sensação, a gente chama tecnicamente de ansiedade paroxística episódica. O que é ansiedade? A ansiedade é um surto que dá na pessoa
de terror, ela não está com medo, ela está terrorizada, ela tem a sensação nítida que ela vai morrer naquele momento. E ele entra em pânico, por isso que chama doença do pânico. E isso é devido a um processo cerebral por perturbação biológica do sistema nervoso. É biológico, é um problema ligado à serotonina, ligado à dopamina, ligado à noradrenalina. Mas isso tem cura, doutor? Tem controle, porque é uma doença que surge em determinadas pessoas. Muito provavelmente deve ter uma explicação biológica, bioquímica e talvez até genética. Porque tem pessoa, por exemplo, que tem doença do pânico, ela tem problema em elevador, por exemplo. Ela fica apavorada. Então, aquela sensação, acho que de morte, eu acho, seria essa. É uma sensação súbita de que ela vai morrer, então ela abre a porta que eu quero sair daqui, quero correr, e sai feito um condenado correndo atrás do quê? Nada, ela não sabe por quê. Mas e tudo isso que nós estamos falando é tudo um desarranjo do cérebro. Por enquanto, então, isso daí tem que ser tratado, doutor. Exatamente. A pessoa que tem pânico tem que procurar o psiquiatra e tem que tratar realmente o metabolismo cerebral dele, que ele está perturbado. Está meio desajustado. Doutor, um outro problema que a gente tem é o corre-corre, a vida, né, hoje, essa competição, essa correria. Então, isso tudo, ela de alguma maneira, ela afeta o funcionamento do nosso cérebro? Isso explica-se, a ansiedade explica-se de uma maneira que o pessoal estudioso dessa matéria conseguiu ver, ou imaginar que o homem de Neandertal, que viveu há 1 milhão de anos atrás, que ele tinha 2 polos de ansiedade, que eram fisiológicos, ou seja, ele tinha medo no meio da noite, quando clareava o dia, para ele sair e buscar alimentação. E ele acordava, e aqueles que acordavam por ter essa ansiedade, foram os que sobreviveram e por seleção natural, como diz na teoria darwiniana, por seleção natural foram ficando aqueles que tinham atividade ansiosa no nascer do sol. E outra polo de ansiedade era no anoitecer, a hora que dá o crepúsculo. Isso as pessoas sentem no domingo à noite. Na hora que está escurecendo, eles sentem uma certa angústia e não sabem o que é. E não sabe, será que é porque no outro dia, segunda-feira, porque eu vou ter que trabalhar? Exatamente. Mas não é isso. Não é. É um polo que faz para ele procurar abrigo. Que o homem de Neandertal procurava abrigo, porque senão as férias iam comê-lo. Então, o que foi? A seleção natural fez com que sobrevivesse aquele genótipo devido a ter ansiedade no nascer do sol e no crepúsculo. Então ele ia procurar abrigo, se escondia e o bicho não pegava. Entendi. Então essa história então restou na nossa genética gene que proporciona picos de ansiedade. Então, só que hoje, você ouve o Fantástico, a pessoa já começa a ter ansiedade. E hoje, eu escuto isso, né? Então, e hoje, o que realmente faz a pessoa ficar ansiosa são os compromissos que ele tem e que provocam estresse. Estresse significa sobrecarga. Será que é o pensamento dele achar que ele não vai conseguir cumprir aquele... Não, ele tem que fazer tudo. Ele é chefe, ele bate o escanteio, ele mesmo vai cabecear. Quer dizer, então esse lufa-lufa da sociedade moderna está produzindo o estresse, que é o subproduto, né, dessa resultado. Aqueles genes todos vão trabalhar contra a gente. Ou seja, eles manifestam ansiedade. A pessoa fala, não sei porque eu sou ansioso, eu trabalho o dia inteiro. E você tirou férias? Nunca. Então, você
dorme bem? Às vezes. Quer dizer, então a pessoa apresenta nitidamente sinais de ansiedade que ele deveria cuidar. Ele fala, não, eu preciso ser mais sereno, preciso ser mais tranquilo, eu preciso acalmar. Aí acontece a ansiedade paroxística episódica, o transtorno ansioso e misto de ansiedade e depressão e o transtorno da ansiedade generalizada. Aparece nas pessoas do dia para a noite, de repente. Mas por que eu tenho isso, doutor? Você tem genética e você despertou a genética. Por quê? Porque você está trabalhando mais do que você está descansando. O seu suporte não é para esse tipo de atividade. Você está avançando dentro dos limites da sua segurança. Doutor, para assim, finalizar, nós estamos falando de suicídio. Inclusive, nós temos uma palavra do Padre Benedito, que é pároco lá da paróquia de São Cristóvão, e que ele falou um pouquinho sobre o suicídio do lado da igreja, como a Igreja Católica analisa o suicídio de uma pessoa. E nós vamos colocar para os nossos telespectadores ouvirem. Este texto que nós vamos ler sobre a posição da igreja sobre o suicídio foi escrita pelo Padre Benedito, pároco da igreja de São Cristóvão. Então vamos lá. A primeira coisa a esclarecer à luz da fé e das escrituras sagradas é o suicídio tirar a própria vida. É um pecado grave porque fere o 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. O único que tem direito sobre a vida é Deus. Sou eu, Deus, que faço morrer e faço viver. Por se tratar de um pecado grave, isso leva a pessoa que o cometeu a perder a graça de Deus. Isso significa que se uma pessoa morre em pecado grave, ela está sujeita a perder a vida eterna, está sujeita à condenação ao inferno. Existem alguns critérios que definem um pecado grave, a saber, primeiro, matéria grave que é precisada nos 10 mandamentos. O pecado grave requer plena consciência. Consciência pressupõe que a pessoa saiba do caráter pecaminoso do ato de sua oposição à lei de Deus. O pecado grave requer plena liberdade. Liberdade, a pessoa sabe que é o pecado e mesmo assim quer fazer o ato pecaminoso. Posto isso, surge a pergunta: uma pessoa que se suicidou está no inferno? A resposta da igreja é: não sabemos. Basta que a ausência de um desses critérios acima citados para o ato deixar de ser pecado grave ou atenuar a natureza do pecado. A resposta da igreja é: não sabemos. Qualquer um desses critérios podem não aparecer em pessoa que comete suicídio. Talvez a pessoa não tenha consciência da gravidade de tal ato, ou por fatores externos, como depressão, distúrbios psíquicos, etc. Isso diminui a responsabilidade do suicida. Para terminar, doutor, eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre se é destempero, se é problema mental, se é problema governamental. Esse tiroteio, essa matança em escola, principalmente nos Estados Unidos, será que é alguma coisa mental que está acontecendo? Porque é uma coisa que está acima da nossa concepção de vida, de ser humano. Fora dos limites da normalidade. Então... isso se deve... O senhor acha que pode ser alguma... Eu acredito e vejo mesmo que as crianças hoje estão estressadas precocemente. E elas estão levando as ansiedades dela a um tal nível de competição que eles acham que é normal ter ansiedade. E a gente vê o abuso de drogas, a gente vê que vários e vários comportamentos foram adicionados na nossa sociedade contemporânea devido exatamente às crianças terem mais liberdade, mais acesso às coisas e tal. Isso mudou
de uma forma radical o comportamento não só escolar, como familiar. E tem trazido determinadas patologias que estão se revelando hoje. Uma é o sadismo, a maldade biológica. O indivíduo, ele é cruel porque algo dentro dele pede a crueldade. Ele ficou violento, como se fosse um animal. Vira uma pessoa inconsciente, faz coisas que até o diabo duvida. Por quê? Porque eles estão estressados, eles estão sobrecarregados, muito problema, é muito trovão e pouca chuva. Creio que as famílias precisam parar, pensar que os meninos, as meninas se desajustam e que precisam de socorro psicológico, precisam realmente de talvez uma educação mais objetiva, de cobranças mais frequentes, de alinhamento, de obediência, coisa que a gente não vê tão divulgada na sociedade como era antigamente. E às vezes até um acompanhamento psicológico e com o neurologista, com o psiquiatra, porque era coisa que a gente, há tempos e tempos atrás, você não via falar que uma criança precisava ou necessitava. Hoje a gente percebe que necessita, né? É um mundo moderno, essa confusão, essa ebulição, né, doutor? Exatamente. Até estava lendo há uns dias atrás um trabalho com respeito ao autismo. O autismo fala-se autismo, quer dizer, uma coisa voltada para dentro de si. Autismo significa estar de volta a si mesmo. E que aqueles que vinham no autismo, porque tem uma péssima inserção social, o autista, ele tem fracasso na convivência, mas às vezes são dotados de um intelecto super desenvolvido. Exatamente. Eu vi uma menina na televisão que tem problemas mentais, assim, de recuo mental. Ela tocando uma música clássica. Precisa ver a agilidade de tocar música clássica, mas, no entanto, ela tem um péssimo desenvolvimento, não só físico, como de equilíbrio e também de relacionamento. Tem que ser trabalhado isso. Então, esse problema nos remete a uma coisa que fala assim, o que é o autismo? O autismo até hoje está sem explicação, né? Tem alguns que acham que é devido à educação, outros acham que é devido a problemas que são devidos ao cérebro, que ele não aceita essa modificação de passar a adulto, de passar pela infância em direção à adolescência, e ele então manifesta um recuo e vive uma vida paralela. Para ele, né? Paralela. Mas aí eu acho que com toda essa modernidade, se o pai, a mãe, a família, o Estado, a escola, der um suporte, essa criança que o senhor disse que toca música clássica, não tem como essa pessoa se alavancar essa pessoa, levantar essa pessoa, fazer ela melhorar desse autismo? Então, está ligado, quer dizer, a gente pode dizer assim que vamos mapear o sistema nervoso. Tal local é responsável por isso, tal local é responsável por aquilo, e assim é feito aquele tecido nervoso, cada um com a sua função específica. E antes se acreditava que o sistema nervoso já nascia pronto, e hoje não. Hoje se sabe que o desenvolvimento é sinal do amadurecimento e da formação de novas cadeias neuronais que vão se colocando em funcionamento, e ele vai aprender a andar, vai aprender a se relacionar, vai aprender a falar, vai aprender a se alfabetizar, estudar e, no fim, desenvolver a sua atividade intelectual. E o autista para no tempo. Ele tem, às vezes, mais qualificação intelectual do que a normalidade.
mas em compensação a inserção social é muito problemática. Então existem estudos nesse sentido. Então está se fazendo muitas coisas para liberar esse tipo de manifestação, né? Acabar com esse, ou melhor, excluir esse tipo de desenvolvimento, né? Tá bom. Doutor, nosso tempo chegou ao final e eu agradeço a presença do senhor e vamos deixar aqui uma mensagem para o setembro, que as pessoas valorizem mais a vida e que se cuide também, né, doutor? A mensagem do senhor para a gente encerrar. Sem dúvida, eu creio que, como falei no início, eu creio que a nossa sociedade, ela está, é uma longa viagem, mas ela está preparada para o futuro. E a gente crê, como falava Louis Pasteur, que foi um grande médico na história, até criou a vacina antirrábica, falava que ele cria e que a ciência e a paz iriam triunfar sobre a ignorância e a guerra. É isso aí. Muito obrigado, doutor. Desejo sucesso aí para o senhor. Continua aí com o seu consultório há quantos anos, né, doutor Ciparrone? Saúde e tudo de bom para o senhor. Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, gente.